Queridos irmãos, nós iniciamos uma série sobre a comunicação no padrão bíblico. E hoje é a quarta mensagem nesse tema, ou quinta. Eu confesso aos irmãos que tenho sido muito abençoado ao aplicar o que nós temos aprendido aqui na palavra de Deus, na minha vida pessoal, profissional, relacionamentos diversos. Porque a Bíblia, ela é um livro completo. E contra o que está na Bíblia, não há lei, não há costumes, não há tradição. A Bíblia, ela nos coloca em uma conformidade em qualquer ambiente que nós estivermos, seja numa roça, seja num palácio. Ao aplicar os ensinamentos da palavra de Deus, nós estaremos sempre, para usar uma palavra nova, complice. Nós estaremos sempre de conformidade com aquilo que deve ser praticado. E meus amados irmãos, a respeito de comunicação, a palavra de Deus, que é o mais importante compêndio de comunicação na face da terra. Não há nenhum outro livro, estudo, tese, dissertação, pesquisa acerca de comunicação que supere o que a Bíblia diz. E hoje, meus amados irmãos, para esta meditação que nós, com a graça do Senhor, vamos empreender, eu coloquei como título: o desafio de ser uma igreja com uma comunicação dinâmica. Nós vamos ler vários versículos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e vamos começar pelo versículo 1. Atos, capítulo 14, versículo 1. A santa palavra do Senhor nos diz assim: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Queridos irmãos, nós somos desafiados o tempo todo para que sejamos uma igreja com uma comunicação dinâmica. A palavra dinâmica aqui é definida como ser mais fluida, para se ajustar ao clima, ao ambiente dos quais nós, como igreja, fazemos parte. Porque onde quer que nós estivermos, nós representamos a igreja. Somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Porém, nós representamos a igreja do Senhor Jesus e, afunilando mais, nós representamos a Assembleia de Deus. Afunilando um pouco mais, nós representamos o Ministério do Belém. E afunilando um pouco mais, nós representamos o setor 4 de Santana. E nós
precisamos ter uma comunicação que seja o retrato daquilo que é a nossa igreja. E meus amados irmãos, muitas vezes nós desfrutamos nas nossas igrejas da comodidade de uma boa cadeira para sentar, de ar-condicionado, de um equipamento de som com uma qualidade de som excelente. Nós aqui estamos estudando trocar esse som. Já no culto de domingo, nós já experimentamos uma nova sonorização. Meus queridos irmãos, o acesso à leitura da palavra de Deus, porém, sem pensar no grande preço que muitos santos e santas pagaram para termos essas bênçãos à nossa disposição. Ao preparar esta mensagem, eu fiquei pensando na construção desse templo. O quanto deve ter sido difícil para o pastor que dirigia esta igreja e para os irmãos que compunham esta igreja empreender um esforço extraordinário para oferecer para a igreja um templo com essas acomodações, com essa qualidade. Eu quero honrar o pastor Evandro e todos os irmãos envolvidos nesse trabalho. E viajando, irmãos, um pouco mais no túnel do tempo, ao ler este capítulo 14, nós podemos ter uma visão, diria, uma pequena visão do alto preço que os nossos irmãos do passado, ao longo dos anos, pagaram para que nós possamos ter acesso a esta mensagem de salvação. Então, meus irmãos, quando nós nos lembramos dos esforços, do trabalho no ministério, daqueles que nos precederam, isso tem que ser inspirador e tem que ser motivador. E a palavra de Deus mesmo diz que o próprio Deus, Hebreus capítulo 6 e versículo 10, que o próprio Deus não é injusto para se esquecer da obra e do trabalho de amor que alguém teve para com o seu nome, enquanto servia aos santos e enquanto ainda serve. Porém, meus amados irmãos, embora nós sejamos gratos pelo que os nossos irmãos fizeram no passado, embora seja significativo que nós tenhamos em lembrança, não no arquivo morto, mas numa lembrança viva das suas contribuições para a história da nossa igreja, para a disseminação do evangelho, nós precisamos também lembrar que essa é a nossa época, esta é a nossa geração, esta é a nossa estação, esta é a nossa vez. Este é o tempo de nós levantarmos os nossos olhos e olharmos os campos que estão brancos para a colheita.
As palavras do Senhor Jesus, registradas em João capítulo 4, versículo 35, continuam atualizadíssimas. Não dizei vós que há ainda 4 meses até que venha a ceifa? Eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Meus queridos irmãos, agora é a nossa vez. Agora é o nosso momento de nós nos envolvermos diretamente, efetivamente, com os nossos bairros, com a zona norte de São Paulo, com a nossa capital, a cidade de São Paulo, o nosso estado, o nosso país e até os confins da terra, para levar o Evangelho. É por isso que nós aqui somos uma igreja sem muros. Eu confesso aos irmãos que ainda estou impactado com a palavra que o Espírito Santo nos deu na quarta-feira passada, relativamente à forma como o Senhor Jesus quebrou paradigmas, cruzou fronteiras perigosas, quebrou barreiras, muros, paredes de separação étnica, política, religiosa, para ter uma comunicação dinâmica com aquela mulher lá no poço, a mulher samaritana. O que propiciou não somente evangelizar aquela mulher, mas propiciou evangelizar toda aquela região. E meus amados irmãos, em um mundo cada vez menor, por força da tecnologia, da informação e da comunicação, o mundo agora é considerado uma aldeia global. A possibilidade de nós nos relacionarmos com pessoas descrentes, em lugares que talvez os nossos pés nunca pisem, em idiomas que talvez nós nunca falemos, é cada vez mais uma realidade. Ao preparar essa mensagem, é que lamentavelmente eu não tive tempo de completar, mas eu fui experimentar algumas tecnologias de inteligência artificial que fazem a tradução para outros idiomas, tanto a tradução de um vídeo que já está gravado, como também a tradução de um vídeo que está sendo transmitido, streamer, em outro idioma, com uma voz que simula a nossa voz. Eu até experimentei eu falando inglês, ficou bem, viu? Hoje eu falei inglês, até que enfim, mas falei também alemão. Olha, meus amados irmãos, glória a Deus. Quando Jesus disse que este evangelho seria pregado a todas as raças, tribos e nações, ele sabia o que estava falando. Ele sabia que em 2023, quem não fala alemão, falaria alemão pela inteligência artificial. Tanto que nós vamos fazer outros canais para a pregação do evangelho em outros idiomas. Porque, meus amados irmãos, por incrível que pareça, nas nossas medições de audiência dos nossos canais no YouTube,
a maior audiência está aqui na capital de São Paulo. Mas a segunda maior audiência está em Pequim, na China. E já há muitos anos eu me pergunto, meu Deus, por que nós temos essa audiência tão grande na China? Se nós não pregamos em chinês, se nós não fazemos nenhuma publicidade na China, por que nós temos essa audiência tão grande na China? E nós vamos fazer outros canais. Nós já temos 2 canais no YouTube, um com mais de 90 mil assinantes, outro com mais de 80 mil assinantes, e nós vamos fazer outros canais para atingir países que nós não falamos. Nós até já temos um grupo de estudo bíblico, o Jeremias, nosso grupo de estudo bíblico na Suíça, todas as segundas, já há mais de um ano, a quinta-feira. É o pastor Jeremias que dirige esse grupo de estudo bíblico, e nós já temos 3 pessoas para serem batizadas lá. Só precisamos de alguém que fale alemão para ir até lá para batizar essas pessoas. Ah, já está aí. Então, meus queridos irmãos, este é o nosso tempo, esta é a nossa temporada, e a questão de impacto é que a igreja tem que estar ativa, porque a pergunta é: como a história vai registrar a nossa passagem por esse tempo? O que será revelado quando nós estivermos diante do trono para prestar conta daquilo que fizemos ou daquilo que não fizemos? Então, meus amados irmãos, nós precisamos desenvolver uma comunicação dinâmica, fluida, eficaz, eficiente. Nós precisamos ajustar a nossa comunicação às mudanças que estão acontecendo no nosso meio. A mensagem é a mesma, a mensagem não muda, da mensagem não se pode tirar uma vírgula e nem um tio. Agora, o meio não, o meio é adaptável, porque nós vivemos em um mundo que está em constante mudanças. Coisas que pareciam ser assim um alicerce para a nossa cultura, coisas que pareciam ser imutáveis, agora podem mudar em um piscar de olhos. A única coisa que sabemos que não muda e dependemos é o amor de Deus, a palavra de Deus, a graça de Deus, ontem, hoje, amanhã, sempre será a mesma. Agora, irmãos, nós precisamos pensar em meios para levar a palavra de Deus até os confins da terra, porque nós estamos sendo desafiados. A Band News, a Rádio Bandeirantes, por muito tempo tinha um slogan: em 20 minutos tudo pode mudar.
Agora eles mudaram. Agora é em um segundo. Tudo pode mudar. E você pode mudar tudo em um segundo. Então, meus queridos irmãos, nós vamos para o livro de Atos, porque o livro de Atos é um registro poderoso da missão da igreja primitiva e os métodos adotados pela igreja primitiva servem não apenas como uma descrição, como aqueles irmãos em pouco tempo, sem rádio, sem televisão, sem internet, sem imprensa, pregaram o evangelho em todo o mundo conhecido e viraram o mundo de cabeça para baixo ou para cima. Mas muito mais do que isso, o livro de Atos do Apóstolo é uma prescrição, é um modelo daquilo que nós devemos fazer como igreja. No texto do capítulo 14 que nós lemos, Paulo e Barnabé estão no final de uma viagem missionária ou viagem evangelística, quando eles foram forçados a irem para Listra. Embora eles tenham sido levados para ali por causa de ameaças da oposição, o poder de Deus se manifestou naquele lugar. Porque onde um crente chega, o poder de Deus se manifesta naquele lugar. Não importa que foi o pneu do carro que furou naquele lugar. Não importa que ele tenha ido para aquele lugar fugindo de perseguições. Onde ele chega, o poder de Deus se manifesta. Glória a Deus. A partida, irmãos, de Paulo e Barnabé de Antioquia, descrita no capítulo 13, evidentemente ainda estava fresca na mente dos apóstolos. No capítulo 13 diz que eles foram à sinagoga e foram convidados a pregar, e eles haviam pregado, e as pessoas ficaram tão satisfeitas com a pregação deles que os convidaram para falar novamente no sábado seguinte. E durante aquela semana, as pessoas falaram para os seus amigos, falaram para os seus vizinhos, de maneira que a Bíblia diz que no sábado seguinte, quase toda a população da cidade foi ouvi-los. E os judeus ficaram com ciúme quando viram aquela grande multidão ouvindo Paulo falar a respeito de Cristo, que Cristo estava vivo, que Cristo era o Salvador. E eles providenciaram para que Barnabé e Paulo fossem expulsos da cidade. Agora, irmãos, é incrível a determinação desses dois, de Paulo e Barnabé, porque embora eles tivessem enfrentado problemas em Antioquia por pregar a palavra da ressurreição, em Atos capítulo 14, versículo 1, que é o versículo que nós lemos, nós vamos encontrar a palavra nos dizendo que quando eles chegaram em Icônio, ambos juntos foram para a sinagoga dos judeus e novamente falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus,
mas também de gregos. Isto é, quando eles chegaram em Icônio, eles continuaram a fazer as mesmas coisas que eles estavam fazendo em Antioquia e que os deixou em apuros. Meus queridos irmãos, nós, os crentes do século 21, precisamos hoje ter esse mesmo tipo de determinação. E agora nós vamos ter, porque a nossa série de lições da escola bíblica dominical vai nos obrigar a ter lado, ou de um, ou de outro, ou no muro. Agora, os irmãos já sabem que quem está no muro, de que lado está. Porém, meus amados irmãos, muitas vezes uma pessoa começa a trabalhar para o Senhor em algum ministério, na igreja, e quando encontra alguma oposição diz: olha, se quiser eu entrego, eu estou pronto a entregar. Paulo e Barnabé não eram assim. Eles foram expulsos de uma sinagoga, eles foram rejeitados, eles foram expulsos de uma cidade. Mas quando eles chegaram à cidade seguinte, eles estavam ainda mais determinados a pregar o mesmo evangelho do Senhor Jesus. E eles foram para o lugar onde eles encontrariam muita gente querendo saber de Deus. Eles foram para uma sinagoga. Ao invés de eles ficarem com medo, desencorajados, porque as pessoas estavam interpretando mal a pregação que Paulo estava fazendo, eles continuaram a cumprir a vontade de Deus em suas vidas, ainda que tivessem que suportar um sofrimento. Eu quero dizer para os irmãos que eu já tinha uma tese, e ao preparar esta mensagem entre ontem e hoje, eu aprendi algo que eu quero compartilhar com os irmãos, que é o seguinte: uma porta aberta para o evangelho não significa que não haverá dificuldades, oposições e até hostilidade. O próprio Paulo diz: uma grande, promissora porta se me abriu, porém há muitos inimigos. Esse é o padrão. Porque às vezes eu ouço pessoas descreverem a sua busca pela vontade de Deus em termos de procurar discernir portas abertas e portas que estão se fechando. Eu penso que isso deve ser útil, porém não deve determinar se Deus está ou não abrindo ou fechando uma porta. O nível de dificuldade, de oposições que nós enfrentamos não define que Deus está abrindo ou está fechando uma porta. Como eu disse, o padrão é a oposição. O próprio Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 2, também os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Então, meus
Meus amados irmãos, o fato de uma porta estar fechada, ou estar se fechando, ou haver muita oposição, ou haver até mesmo hostilidade, não significa que Deus não está naquele negócio. Nós precisamos de discernimento, nós precisamos de revelação, e Deus fala. Glória a Deus. Agora, Paulo e Barnabé, eles se recusaram a ceder ao medo, às ameaças, às intimidações e até apedrejamento por parte dos líderes religiosos que se lhes opunham naqueles dias. Meus queridos irmãos, cada crente tem que estar disposto a tomar a sua cruz e seguir a Cristo, mesmo que isso signifique sofrer muito para que a vontade de Deus seja feita. Nós precisamos estar conscientes de que sempre haverá críticos que se oporão aos servos de Deus, sempre haverão críticos que se oporão ao ministério. No entanto, Paulo e Barnabé são dois grandes exemplos da forma como o crente, o obreiro, não deve ser derrotado pela oposição, porém permitir que a oposição seja uma espécie de matéria-prima com a qual Deus vai levá-lo para propósitos maiores. Então, meus amados irmãos, o sucesso pessoal no ministério não acontece por acaso. O sucesso espiritual na nossa vida pessoal não acontece por acaso. Eu não seria assim o melhor exemplo, mas eu vou me colocar como um exemplo. A primeira igreja que eu fui dirigir, irmãos, ela estava fechada e ela tinha um remanescente de 3 crentes. E eu fiquei naquela igreja quase 5 anos. E daí houve uma mudança de campo eclesiástico, e aquela cidade onde eu dirigi aquela igreja passou para um outro campo. E tinham 2 Assembleias de Deus na mesma cidade, ambas ligadas ao Ministério do Belém. E o pastor da outra Assembleia passou a ser o vice-presidente do campo. E o que aconteceu? Deus tinha abençoado aquela igreja de uma maneira extraordinária. Nós já tínhamos construído 2 subcongregações e tínhamos 2 pontos, outros 2 pontos de pregação. E daí o vice-presidente, que era uma autoridade eclesiástica, já tirou os nossos 2 dirigentes de congregação e colocou outro. Tirou a ceia na congregação que eu dirigia e falou: ceia agora só aqui na sede. E numa terça-feira ele desceu o cajado e pregou contra irmã cortar o cabelo, irmão ter televisão, e contra irmã usar joia, e contra irmã pintar o cabelo, e fez um pacote completo. E uma irmã muito simples
procurou o pastor e falou: "O pastor tal, e como é que fica o irmão Flausilino e a irmã Maria do Carmo?" Quando eu comecei a dirigir aquela igreja, eu ainda era solteiro. Como eu falei para os irmãos, eram 3. Eu e minha mãe éramos 5. E o irmão, num momento assim, devia ter ficado quieto, subido no monte e orar antes de dar a resposta. O irmão deu a resposta na hora: "Olha, irmã, por causa do dinheiro a gente deixa o joio no meio do trigo." Olha, irmãos, foi uma terça-feira e a irmã, coitada, na sua simplicidade, falou comigo na quarta-feira. De manhã eu escrevi uma carta para o presidente dizendo: "Sábado estarei entregando a igreja." E assim, com uma dor enorme no coração, porque aquela igreja era a igreja do amor. Eu pensava, quando eu saí de lá, eu pensei: nunca mais eu arrumo uma igreja como esta para congregar. Mas eu entreguei aquela igreja. E eu fui congregar com o pastor Paulo Freire em Campinas. 3 meses que eu estava congregando com o pastor Paulo Freire em Campinas, ele falou: "Olha, você já foi lá da Vila Nova, que era a minha igreja sede? Eu vou designar você para dirigir a igreja lá da Vila Nova." Olha, irmãos, nós precisamos aprender a tirar o doce do amargo. E a palavra de Deus nos dá os mecanismos para que nós possamos fazer isso. Então, meus amados irmãos, as provações, as perseguições, nós temos que aproveitar como matéria-prima e oferecer ao Senhor, porque Ele vai pegar essa matéria-prima e vai utilizá-la para propósitos maiores na nossa vida. Então, irmãos, vamos ao relato que aconteceu no versículo 1. Paulo e Barnabé falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a expressão "e falaram de tal modo". Qual é esse tal modo que eles falaram? Porque todos, judeus e gregos, ficaram convencidos de que eles sabiam do que estavam falando. Porém, irmãos, sempre há oposição. E quando não há oposição, eu descobri que quando não há oposição, o inimigo se encarrega de deturpar o que nós estamos falando, ou o que as pessoas estão ouvindo, para que pareça oposição. O versículo 2 em diante diz que os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo eles, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho a palavra da graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, e havendo um motim
tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Paulo e Barnabé foram tão usados por Deus e falaram com tanta intrepidez e com tanta ousadia. A expressão bíblica aqui é: falaram de tal modo que os judeus incrédulos tiveram dificuldade de virar o povo contra eles. Tanto que o versículo 3, eu peço que volte por favor, diz que eles ficaram muito tempo, detiveram-se muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. Nós não sabemos qual foi esse período de tempo, mas sabemos que foi um período suficiente para que eles pudessem pregar o evangelho com toda essa ousadia, e muitos sinais e prodígios eram feitos por suas mãos. Porém, o diabo influenciou uma multidão para impedir que Paulo e Barnabé pregassem a palavra do Senhor Jesus. E os perseguidores ficaram com tanta ira contra eles, que estavam a ponto de apedrejá-los. Então eles tiveram a prudência de partir. Eles entenderam que aquele seria um ótimo momento para partir. Queridos irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê a mesma determinação que Paulo e Barnabé tiveram, para que possamos servir ao Senhor na vocação que Ele nos tem chamado, e possamos cumprir a sua vontade, para espalhar a palavra de Deus, não apenas na nossa Jerusalém, que é a nossa zona norte de São Paulo, mas em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, o versículo 6 e 7 diz que eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. O texto nos diz que enquanto eles estavam em Listra, eles encontraram um homem que nascera aleijado de ambos os pés, um homem que nunca tinha andado. E esse homem, depois de ouvir a pregação de Paulo, Paulo observou que esse homem ouvia atentamente, e o Espírito Santo deu a Paulo um discernimento de que aquele homem tinha fé para ser curado. Atos capítulo 14, versículo 10, diz que Paulo disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Glória a Deus. Aleluia. Paulo tinha o mesmo evangelho que ele pregou em Antioquia, ele pregou em Icônio e pregou em Listra. Paulo não tinha um evangelho para uma cidade ou para uma igreja, e outro evangelho ou outra pregação para outra igreja. Eu vou dizer para os irmãos que eu tenho visto isto. Eu tenho visto pregadores que pregam um evangelho numa igreja, quando vão para outra
outra igreja pregam outro evangelho. Em uma igreja eles são ultraconservadores, em outra igreja pregam um evangelho liberal. Paulo tinha um evangelho só, um evangelho que ele pregava em qualquer cidade que ele ia. A cultura do mundo ou a cultura de uma igreja não pode determinar a nossa teologia, determinar a nossa pregação. O meio muda, porém a mensagem tem que ser a mesma. Glória a Deus. E meus amados irmãos, o versículo 11 diz que as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Primeiro ponto da nossa atenção neste versículo: as multidões vendo o que Paulo fizera. Eu quero me ater primeiramente apenas a essa primeira parte do versículo, porque às vezes nós vemos pessoas que são salvas e pessoas que na igreja falam em outras línguas e pulam e gritam e profetizam, porém quando saem na rua não ostentam de forma pública que são crentes, que são servos de Deus, que são pentecostais. Vez ou outra a gente ouve falar de uns tais agentes secretos. Porque quando a pessoa é um agente secreto, é muito importante que ninguém saiba quem ela é. A pessoa pode viver não sei quantos anos ao lado daquela pessoa, a vida toda, e nunca saber quem ela é, porque ela é um agente secreto, ela é um espião. Os pastores antigos gostavam de trazer uma ilustração de um jovem que foi para o exército, e ele ficou 1 ano e 6 meses servindo lá no exército, e quando ele voltou, ele contou para a família: olha, eu fiquei todo esse tempo lá e ninguém descobriu que eu era crente. Algumas pessoas, irmãos, pensam assim, porém o crente não é um agente secreto do céu aqui na terra. O crente é testemunha. Ele é batizado com o Espírito Santo, não para ficar falando em línguas estranhas na igreja. Pode falar, pode, mas ele é batizado com o Espírito Santo para dar testemunho de Jesus lá fora, onde os pecadores perdidos estão. Agora, quando Jesus liberta alguém do pecado, isso deve ser visível onde a pessoa vive, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, os seus familiares. Todo mundo deve notar que houve uma diferença. Então, aqui as multidões vendo o que Paulo fizera, porque aqui um homem que era aleijado desde o nascimento e que nunca havia andado, agora estava saltando e andando. Mas, meus amados irmãos, após essa cura maravilhosa,
aconteceu o caos. Porque quando Deus curou aquele homem, os cidadãos daquela cidade quiseram fazer sacrifícios para Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé foram tão usados por Deus que as pessoas tiveram uma opinião errada sobre eles. Versículo 11: e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós, e chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Paulo era o orador principal. Eu fiquei pensando, irmãos, não é difícil identificar-se com uma comunidade desesperada, uma comunidade que desejava que algo bom lhe acontecesse, uma comunidade que queria algo que saísse daquela rotina, algo que fosse uma mudança positiva para eles. Nós não podemos imaginar que isso era apenas uma superstição de uma cultura do primeiro século, e que nos dias que nós estamos vivendo, que isso simplesmente não aconteceria. Porque, meus amados irmãos, quando as pessoas estão desesperadas por uma solução, quando as pessoas estão desesperadas por uma mudança, elas abraçam a primeira coisa que lhes parece algo sobrenatural. É por isso que as pessoas vão a um terreiro de macumba. É por isso que as pessoas vão a um terreiro de candomblé. Porque há algo que sai daquela rotina, embora não seja sobrenatural. Deus faz coisas sobrenaturais. Os demônios fazem coisas anormais. O homem faz coisas normais. Porém as pessoas, elas veem uma coisa que sai da rotina, sai da normalidade, e elas rotulam aquilo como algo sobrenatural. Olha, meus queridos irmãos, eu fiquei pensando, se Paulo e Barnabé não fossem os homens de Deus que eles eram, eles poderiam ter se aproveitado daquelas pessoas ignorantes. Eles poderiam ter se aproveitado daquelas pessoas para usufruírem prestígio lá naquela localidade e também dinheiro. Infelizmente, irmãos, nós observamos que alguns pregadores reivindicam o poder do nome de Jesus, fazendo exatamente o oposto que Paulo e Barnabé fizeram, fazendo exatamente o que eles se negaram a fazer, e exploram a fé das pessoas. São lobos em peles de cordeiro. Se Paulo e Barnabé não fossem os homens de Deus que eles eram, eles poderiam ter ficado ricos, mas aqui estavam dois homens que amavam o Senhor acima de todas as coisas. E, meus amados, como eles não falavam aquela língua que era licaônica, eles só tomaram conhecimento do que realmente estava acontecendo. Eles só tomaram conhecimento que aquelas pessoas achavam que eles eram divindades no momento do versículo 13, quando o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para a entrada da porta da cidade touros e grinaldas,
queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Eu achei muito interessante que Paulo e Barnabé não ficaram com aquelas desculpas esfarrapadas que tantas vezes nós ouvimos. Que é isso? Eu não mereço isso. Não precisa tudo isso. Nós não somos. Eu não sou tudo isso. Isso é Jesus. E alguns ainda falam: nós recebemos os parabéns, mas a glória é para Jesus. Eu já ouvi gente falando isso. Eu fui muito usado nas mãos de Deus, então eu recebo os parabéns. Tem alguns que vão pregar e fica 10 minutos, 15 minutos contando que em tal lugar Jesus batizou tantas pessoas com o Espírito Santo, que tinha um cego que falou, tinha um mudo que enxergou. Ou melhor, eu misturei as bolas. É o contrário, né? Não, mas é isso. Irmãos, o Salmo 115, ele é muito claro. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por teu amor e tua benignidade e tua bondade, zero parabéns para nós, zero glória para nós. Toda honra, toda glória, todos os aplausos, todos os parabéns pertencem unicamente ao Senhor Jesus. Agora, irmãos, hoje há muitos deuses, atores, atrizes, atletas, profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, que literalmente são adorados por muitas pessoas, e as pessoas acabam dedicando muito tempo para eles, muita atenção, muita fama e muito dinheiro. Alguns ficam acordados a noite toda, ficam acampados na chuva, durante o dia no sol, para ter um olhar mais próximo desses novos deuses. E são pessoas que não atravessam a rua para vir à igreja, ouvir a palavra do Senhor e pedir a Deus que possa desfrutar da presença de Deus. Agora, meus amados irmãos, por outro lado, constantemente nós estamos lendo coisas horríveis com pessoas que tentaram compartilhar com Deus a glória, o louvor e a honra que só pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo, nós não vamos ler em Romanos capítulo 1, versículo 21 em diante, diz que esse tipo de comportamento caracteriza um grau de tolice muito acentuado. Agora, como nós lemos,
Paulo e Barnabé não perderam tempo. Eles informaram textualmente, expressamente para aquelas pessoas que não eram eles, que tudo o que estava acontecendo era por força do nome de Jesus que eles estavam pregando, e era esse Jesus, esse Deus que eles deviam adorar. Só que, irmãos, algo inesperado ocorreu com eles. O que eles haviam evitado em Antioquia e em Icônio, agora os alcança em Listra, porque o versículo 14 diz que vieram uns judeus de Antioquia e se juntaram a uns judeus de Icônio, e eles convenceram a multidão para que apedrejassem a Paulo, e a multidão o apedrejou e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Eles viajaram, irmãos, eu fui olhar no mapa, eles viajaram algo como 150 quilômetros para ir perseguir Paulo e Barnabé. Agora, eu fiquei pensando, irmão, quem eram esses judeus? Eu cheguei sinceramente à conclusão que esses judeus que vieram de Antioquia podiam ser judeus que se opunham à igreja. Então, eles enviaram esse grupo de judeus, que eu penso que era daquele partido dos zelotes, para reprimir o que Paulo e Barnabé estavam provocando em Listra com a pregação do evangelho. Agora, uma outra opção é que eles eram judeus da igreja de Antioquia, que seguiram Paulo e Barnabé para ver se Paulo e Barnabé estavam alinhados com a política, com o pensamento da igreja de Antioquia. E eles foram lá para fiscalizar Paulo e Barnabé e colocá-los na linha. Olha, irmãos, é uma coisa terrível ter pessoas que você pensa que estariam do seu lado, mas na realidade estão viajando 150 quilômetros para virem contra você. Ter pessoas que você esperava que apoiassem a visão que Deus lhe deu, que sustentassem o ministério, que elas estivessem orando sem cessar, mas elas estão fazendo oração de trás para frente. Vocês já viram falar isso? Pessoas que fazem orações de trás para frente. Agora aqui, irmãos, nós podemos tirar uma grande lição. Porque no dia anterior, ou digamos, nos dias anteriores, essas pessoas estavam dizendo que Paulo e Barnabé eram o máximo, que eles eram deuses, que os deuses tinham tomado forma de homem e tinham descido até eles. Porém agora, elas estão apedrejando Paulo e Barnabé. Disso nós podemos tirar uma grande lição. Não importa que as pessoas que te elogiaram ontem, agora estão amaldiçoando a sua existência. A verdade, irmãos, é que há pessoas que podem estar presentes em nossas vidas, na sua vida, mas não querem que você prospere, não querem ver você vencer, não querem ver você
abençoado. Porém, eu aprendo com esta palavra que Deus tem um plano que o inimigo não pode destruir. Ainda que venham judeus da Antioquia, ainda que venham judeus de Icônio, ainda que venham pessoas que viajem 150 quilômetros para serem contra você, Deus tem um plano que o inimigo não pode destruir. Paulo foi apedrejado, arrastaram-no para fora da cidade pensando que ele estava morto, deixaram-no ali como morto. Porém, quando os discípulos o cercaram, Paulo se levantou, Atos capítulo 14, versículo 20. Mas rodeando-os os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Eu quero, irmãos, finalizar dizendo aos meus queridos irmãos, que quando os santos de Deus e as santas de Deus se reúnem, quando eles estão em unidade, eles edificam uns aos outros, encorajam uns aos outros, oram uns para os outros, e mesmo que algum esteja como morto, ele vai se levantar e Deus fará grandes coisas. Glória a Deus. Eu creio nisto. Eu estou pregando, eu vim cooperar aqui nesta igreja porque eu acredito nisto. Que aqueles que estão fracos, que aqueles que estão doentes, que aqueles que Paulo diz, muitos que dormem se levantarão, ressuscitarão e serão grandemente usados nas mãos de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos descobrir esses segredos, irmãos, porque a partir do momento que você descobrir esse segredo, você não vai desistir do seu marido que cheira cocaína, você não vai desistir do seu filho que está na mão de traficante ou até que é traficante. Ainda que esteja morto, viverá. Eu deixo essa palavra para os irmãos com muito respeito e com a graça do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, eu quero te louvar. Eu procurei transmitir esta palavra dentro das minhas limitações, mas com a máxima fidelidade, dentro daquilo que o Espírito Santo revelou ao meu coração como esperança, Senhor, para todos aqueles que já foram chamados, mas que de alguma maneira ou outra, Senhor, fraquejaram na fé. Usa-nos a cada um de nós para fortalecer os crentes como Paulo e Barnabé fizeram. Dá-nos a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a palavra erudita, para que nós possamos fortalecer os cansados. Usa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, para que cada um de nós façamos a obra de um evangelista. Dá-nos, Senhor, esta comunicação dinâmica, fluida, eficaz, para que possamos, Senhor, levar a Tua palavra a tempo e a fora de tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém.